Olá, alunos da Escola Centro Educacional Edificar. O meu nome é Camila Santana e hoje eu irei ministrar a matéria de inglês para vocês. A videoaula de hoje é da matéria de inglês, como eu falei agora há pouco, para a turma do 4º ano. Vamos começar a nossa aula, lembrando que esse conteúdo vocês têm no livro de inglês de vocês. Agora, uma pergunta. Vocês gostam de esportes? Se sim, quais tipos de esportes vocês gostam? Bom, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje e especificamente usando os termos em inglês. What kind of sports do you like? Que tipo de esportes vocês gostam? She likes rappel. He loves climbing. Acima dessas duas frases tem as imagens ilustrando quais são esses esportes. Na primeira foto temos uma mulher fazendo rappel. Podemos observar que é um local aberto e que ela está usando um fio, basicamente, para se apoiar e conseguir fazer esse rappel. O rapel, basicamente, você vai descer de locais muito altos e não necessariamente será escalando. Você pode ter algum outro objeto que facilite essa descida. Já no climbing, que seria basicamente simular a escalada, esse esporte é feito geralmente em montanhas e manualmente. É só a pessoa e, claro, a corda de segurança, para que ela não caia de uma altura muito alta. He loves climbing. Ele ama escalada. Percebam que essas duas respostas estão sendo feitas para outras pessoas. Ela gosta de rapel e ele gosta de escalar. Mas, what kind of sport do you like? Que tipos de esportes você gosta? Vamos ver agora outros exemplos. Já na primeira imagem, nós temos várias pessoas que estão fazendo justamente uma espécie de canoagem, estão remando bastante na correnteza. Esse tipo de esporte em inglês é chamado de rafting e eles gostam bastante. They like rafting. Na imagem ao lado temos um homem em cima de uma prancha com uma vela muito grande. O nome desse esporte é windsurf e também é chamado da mesma forma aqui no Brasil. He practices windsurf. Ele pratica windsurf. A tradução literal dessa palavra, windsurf, seria vento e surf. Nessa junção dessas duas palavras surgiu o termo desse esporte que é usado tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos ou outros países que utilizam a língua inglesa. He practices windsurf. We like diving. Vocês já devem ter assistido vários filmes, por exemplo, Procurando Nemo, onde tem um mergulhador que entra na água para capturar peixinhos. Esse esporte significa mergulhar. We like diving. São mergulhadores e eles gostam de praticar esse esporte. Vocês têm vontade de fazer o mesmo? Bom, continuando. She loves skiing. Ela ama esquiar. Skiing é mais popular em países e em lugares onde nevam e são bastante frios, porque a pessoa precisa dessa neve para conseguir esquiar. What sports did they practice? Que esporte eles praticam? Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver alguns esportes. Let's see some sports. Soccer, futebol, tênis. Anderson played soccer yesterday.
Anderson jogou futebol ontem. Jane won an important tennis competition last month. Jane venceu uma importante competição de tênis no mês passado. Eu quero fazer uma observação aqui sobre essas duas frases, sobre esses dois exemplos, que ambos estão no passado. E como é que a gente vai identificar se essa frase está mesmo no passado? Bom, no primeiro caso, ele fala que ele jogou ontem, yesterday. Se foi ontem, já passou. A gente já tem uma noção. A mesma coisa, Jenny. A importante competição de tênis que ela venceu foi no mês passado. Então, a gente sabe que já passou, não é verdade? Mas, além disso, nós podemos ver a diferença do tempo verbal, se é presente, se é futuro, se é passado, também pela forma que o verbo está escrito. Jogou futebol. Played tem esse ed no final do verbo. E won é do verbo win, vencer. São justamente essas características, essas formas verbais que nós estudaremos agora. Enquanto isso, vamos ver mais alguns exemplos de esportes. Volleyball. Vôlei. Sylvia played volleyball last week. Sylvia jogou vôlei semana passada. Swimming, natação. Phil swam in the pool this morning. Phil nadou na piscina essa manhã. Handball. Aqui no Brasil também é conhecido como handball. É bem parecido a palavra, o termo e até mesmo a forma em que essa palavra é dita. Handball. Our team lost the handball competition last year. Nosso time perdeu a competição de handball no ano passado. Basketball. Basquete. John played basketball last Sunday. Percebam que, novamente, essas frases estão no tempo passado. Lembram que eu fiz uma observação sobre a mudança dos verbos? É justamente isso que iremos aprender agora. Em inglês, nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos no passado têm formas diferentes. Os verbos regulares terminam sempre em ed e os irregulares têm terminações variadas. Ou seja, como é que a gente vai identificar se um verbo é regular ou irregular? A gente vai prestar atenção em como é que a palavra termina. Se o verbo terminar em ed no final, aí vai ser um verbo regular. E se terminar de uma forma diferente de como é o verbo, por exemplo, lembram que a gente falou ainda agora sobre o verbo ganhar, vencer, win? W-I-N. Quando ele vai para o passado, ele muda completamente e se torna won. W-O-N. Ou seja, esse verbo won não termina com ed, logo não é regular. Não é um verbo regular porque não termina com ed. E como ele muda a palavra, muda de win para won, ele será um verbo irregular. Vamos ver agora alguns exemplos de verbos regulares e irregulares para que vocês consigam compreender melhor. Primeiro, vamos começar com os verbos regulares. Play. Play é do verbo jogar. I played soccer. Eu joguei futebol. He played soccer. Ele jogou futebol. Percebam que o verbo play, quando vai para o passado, acrescenta-se o ed no final e fica played. Logo, é um verbo regular. Study. I studied English. He studied English. Eu estudei inglês, ele estudou inglês.
Percebam que o verbo study, que termina com DY, quando vai para o passado, perdão, gente, até enrolei aqui a língua. Quando há essa troca para o ED no final, logo a gente vai entender que é um verbo regular. Vamos agora ver alguns exemplos sobre verbos irregulares. Eat, comer. I ate a sandwich. She ate a sandwich. Percebam que não tem o acréscimo do ED no final. Há uma mudança total desse verbo, porque antes é escrito EAT e depois dessa mudança fica ATE. Por haver essa mudança brusca de termo, terminações variadas, a gente já sabe que é um verbo irregular. Swim. I swam in the pool. He swam in the pool. Eu nadei na piscina, ele nadou na piscina. Percebam que antes é escrito de uma forma, swim, S-W-I-M, e depois dessa mudança, já fica escrito da seguinte forma, S-W-A-M, swam. Por haver uma terminação variada e não ter o ED no final, a gente já sabe que é um verbo irregular. Não tem segredo, gente. Para a gente saber quais são os verbos regulares e os verbos irregulares, realmente nós precisamos estudar, precisamos ler uma tabela com os verbos. Tudo bem? Porque isso basicamente é regra da língua inglesa. E essa foi a nossa aula de inglês de hoje. Eu desejo a vocês bons estudos. Obrigado por terem assistido toda a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com a professora Alessandra, apesar de que ela é professora titular de vocês. A gente está se vendo hoje somente nessa aula de inglês, tá bom? Foi um prazer. Obrigado por terem assistido essa videoaula e até a próxima. Bons estudos!